Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária histórica aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês fragmentos da biografia Trotsky, o Profeta Armado, que é o primeiro volume de uma trilogia sobre a vida e a obra do grande revolucionário russo Lev Trotsky. Essa biografia concebida pelo historiador, ativista político, jornalista e escritor polonês Isaac Deutscher. O Profeta Armado é, como eu disse, o primeiro volume de uma trilogia biográfica que foi sucedido por Trotsky, o Profeta Desarmado, e depois Trotsky, o Profeta Banido. Sem mais então, passemos a palavra a Isaac Deutscher para acompanharmos alguns fragmentos de Trotsky, o Profeta Armado. A observação de Maquiavel de que todos os profetas armados venceram e os desarmados foram destruídos é de certo realista. O que pode provocar dúvida é se a distinção entre o profeta armado e o desarmado e a diferença entre a conquista e a destruição é sempre tão clara quanto parece ao autor de O Príncipe. Para a atual geração soviética, e não apenas para ela, a história da vida de Trotsky é quase como uma antiga sepultura egípcia, onde sabemos que havia o corpo de um grande homem e a relação, gravada em ouro, de seus feitos. Mas ladrões de túmulos e vampiros saquearam-na e a deixaram tão vazia e desolada que não se encontra mais nenhum traço dos registros que um dia conteve. Claro que Isaac Deutscher fala aqui do stalinismo que rompeu ali a mediação, as ligações da União Soviética com a vida e a obra de Trotsky. Trotsky não explicou, nem podia explicar satisfatoriamente a mudança no clima da revolução que tornou sua derrota possível e inevitável. E a descrição que faz das intrigas pelas quais uma burocracia de mentalidade estreita, usurpadora e maligna, o destituiu do poder. Tudo isso é, evidentemente, algo inadequado da parte dos esclarecimentos de Trotsky. Surge então uma pergunta de absorvente interesse para o biógrafo. Até que ponto Trotsky contribuiu para a própria derrota? Até que ponto foi compelido pelas circunstâncias críticas e por seu caráter a preparar o terreno para Stalin? A resposta a essas perguntas revela a tragédia verdadeiramente clássica da vida de Trotsky. Ou melhor, uma reprodução da tragédia clássica nos termos seculares da política moderna. E Trotsky teria sido sobre-humano se fosse capaz de mostrar isso. O biógrafo, por sua vez, vê Trotsky no auge de sua realização como sendo tão culpado, tão inocente e pronto à expiação quanto uma personagem do drama grego. A maior parte da obra literária de Trotsky está agora envolta no esquecimento e inacessível ao grande público. Entretanto, foi um escritor do qual Bernard Shaw, que só podia julgar suas qualidades literárias através de traduções fracas, do qual Bernard Shaw disse que ultrapassava Junius e Burke. Como Lessing escreveu Shaw sobre Trotsky: quando corta a cabeça de seu oponente, ergue-a para que todos vejam que não existe cérebro nela, mas poupa o caráter privado de sua vítima. Deixa-a sem sombra de crédito político, mas com a honra intacta. Por uma coincidência do destino, o dia em que o menino nasceu, 26 de outubro
de 1879, ou 7 de novembro, segundo o novo calendário pós-Revolução Russa, foi a mesma data em que, 38 anos depois, como revolucionário Lev Trotsky, chefiaria a insurreição bolchevique em Petrogrado. Veremos repetidamente esse mecanismo psicológico funcionando em Trotsky. Frente a uma ideia em favor da qual está condicionado a reagir até certo ponto, a princípio resiste com uma arrogância teimosa. Sua resistência cresce com a atração, domina as dúvidas e hesitações incipientes. E então, suas defesas interiores se desmoronam, sua confiança começa a desaparecer, mas ainda é demasiado orgulhoso ou ainda está bem convencido para revelar qualquer sinal de recuo. Não há ainda nenhum indício exterior da luta que se processa em seu cérebro. De repente, a nova convicção se consolida nele e, como num único momento, supera seu espírito de contradição e sua vaidade. Surpreende a seus antigos adversários não apenas pela redição total e desinteressada, mas pelo entusiasmo com que abraça a nova causa e por vezes pelas conclusões inesperadas e de grande alcance a que chega através dos argumentos de seus antigos adversários. O movimento revolucionário, argumentava Trotsky em 1901, seria um monstro de Frankenstein se não ficasse sob o controle de um comitê central forte, que tivesse o poder de dissolver e expulsar qualquer organização ou membro indisciplinado. O comitê central cortará suas relações com a organização indisciplinada e com isso isolará essa organização de todo o mundo da revolução. O comitê central suspenderá a remessa de literatura e de meios para essa organização. Enviará ao local um grupo próprio e, tendo dotado esse grupo dos recursos necessários, o comitê central proclamará que esse grupo é o comitê local. Temos aí, resumidamente, todo o processo de expurgo, expulsão e excomunhão, pelo qual ele próprio, Trotsky, viria a ser isolado de todo o mundo da revolução. Não obstante, era verdade que a essa época o movimento revolucionário na Rússia não poderia avançar um passo sem a integração e disciplina nacionais e que uma liderança nacional seria obrigada, por vezes, a impor sua disciplina rigorosamente a grupos relutantes. Quando Trotsky formulou pela primeira vez essa opinião, atraiu sobre si as acusações mesmas que ele viria a fazer contra Lenin. Alguns dos exilados argumentaram que a opinião de Trotsky era um retorno da atitude marxista para a Narodnik, que é o populismo russo, que os sociais-democratas depunham suas esperanças à massa dos trabalhadores e não num punhado de líderes, e que eles não precisavam, consequentemente, investir um comitê central dos poderes ditatoriais indispensáveis numa conspiração estreita. Trotsky mostrou como a ideia do super-homem nasceu da moral burguesa comum e de que forma ele se opunha a essa moral. Nietzsche, dizia Trotsky, generalizou e levou à sua última conclusão lógica, ou antes, ilógica, o desprezo das massas, que tinha raízes profundas no pensamento burguês normal. Para provar isso, o crítico mostrava quantas opiniões de Nietzsche estavam implícita ou explicitamente formuladas nos escritos de Herbert Spencer, o filósofo e sociólogo representativo da classe média vitoriana, na Inglaterra. A ideia do super-homem só se opunha à moral burguesa como o excesso se opõe à norma. O super-homem imoral tinha a mesma relação para com a classe média virtuosa que houvera entre o ladrão medieval e o senhor feudal. O ideal de Nietzsche, segundo Trotsky, era o burguês rapace,
livre de inibições e de aparências. Apesar disso, o socialista não podia deixar de admirar a originalidade brilhante com que o filósofo alemão mostrara como era frágil a ética normal cotidiana da classe média. No ensaio sobre Henrik Ibsen, Trotsky via o artista imortal em choque com o falso moralista. O historiador do pensamento social europeu jamais esquecerá os golpes verdadeiramente gloriosos que Ibsen desfechou contra o rosto bem lavado, bem escovado e brilhante de complacência do filisteu burguês. Em O Inimigo do Povo, por exemplo, Ibsen mostrou como a democracia burguesa, muito sutilmente, sem cometer um único ato de violência, podia isolar e destruir um herege, tão efetivamente como se o tivesse deportado para a Sibéria. Mas Trotsky não pode aprovar a atitude de super-homem do herói de Ibsen, sua desconfiança do povo e seu desprezo pelo governo da maioria. O povo, a maioria, os socialistas concordam, não é a fonte de uma sabedoria completa. Se a multidão fosse chamada a pronunciar-se sobre os méritos de uma teoria científica ou de um sistema filosófico, Ibsen teria 1000 vezes razão. A opinião de um Darwin sobre problemas de biologia é 100 vezes mais importante do que a opinião coletiva expressa numa reunião por 100.000 pessoas. Trotsky não imaginava que, 50 anos depois, seria hábito na Rússia realizar reuniões de massa para denunciar biólogos ou linguistas traidores sobre o stalinismo. Mas, quando entramos no campo da política social prática, onde tantos interesses profundamente antagônicos estão em jogo, o problema é totalmente diferente. Ali, a subordinação da minoria à maioria se corresponde ao equilíbrio autêntico das forças sociais e não é provocada temporariamente por meros artifícios ou meios artificiais, tem um mérito infinitamente superior. Aqui uma colocação de Trotsky. Se eu fosse um dos corpos celestiais, veria com completa indiferença esta miserável bola de pó e lama que é a Terra. Brilharia sobre os bons e os maus igualmente. Mas eu sou um homem. A história mundial que, para você, glutão desapaixonado da ciência, para você, guarda-livros da eternidade, parece apenas um momento desprezível na balança do tempo, para mim é tudo. Enquanto eu respirar, lutarei pelo futuro, aquele futuro radiante no qual o homem forte e belo será o senhor do curso inconstante da história e o dirigirá para o horizonte ilimitado da beleza, alegria e felicidade. Pessoal, esses foram fragmentos formidáveis do primeiro volume da biografia do grande revolucionário russo Lev Davidovich Bronstein, mais conhecido como Trotsky. Biografia intitulada Trotsky, o Profeta Armado, de autoria do historiador, jornalista, ativista político e escritor polonês Isaac Deutscher. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literária e histórica aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você clicar nessa tecla, você vai poder apoiar este projeto de universidade aberta do YouTube, que é o meu canal, que é este canal, segundo sua possibilidade financeira. Você escolhe ali uma faixa de membro e apoia este canal. Então até a próxima leitura literária histórica aqui no meu canal do YouTube, gente! E tchau, tchau!